Minutos. Zé Neto está presente? Então vou passar para o Aliel Machado, líder da oposição, 5 minutos. Também não está? Então, Felipe Carreiras, com a palavra por 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Primeiro-ministro, eu queria dizer o seguinte: o governo Bolsonaro ele é composto por bons ministros, ministros razoáveis e ministros folclóricos, eu diria assim, como é o caso do ministro da Educação. Eu colocaria Vossa Excelência como um bom ministro. O currículo do senhor depõe favoravelmente em relação a isso. O senhor participou, no governo Dilma, da coordenação da política de privatizações do governo e conhece bem esse tema, ministro. O senhor, durante a sua fala de cerca de 1 hora, o senhor falou muito em privatizações, em concessões. Eu sou favorável, o nosso partido, inclusive, que faz uma oposição propositiva, também é favorável, tirando algumas exceções, como do setor elétrico do país, nós discordamos, mas, no geral, nós somos favoráveis às privatizações, às concessões. Me permita discordar, ministro, em relação ao modelo de privatização do aeroporto do Recife. Eu acho que fica claro que o nosso país não tem uma política, não tem um planejamento para o setor aeroviário. Consertaram no meio do caminho algo que foi um erro, que foi acabar com o Infraero. E começaram a fazer um modelo de blocos. O nosso aeroporto estava inserido nisso por um valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais, que eu achei pouco. Acho que o pernambucano e nordestino achou pouco. Para 6 aeroportos. Agora, qual a pergunta que eu faço, ministro? Para onde vai esse recurso? Nós ontem apresentamos um projeto aqui na Câmara dos Deputados, o projeto número 1917, que quer saber o seguinte: privatizou, foi para concessão, é dinheiro público, os equipamentos foram constituídos com recurso público. Aonde será aplicado para investimento? Porque o senhor falou muito bem, dizendo que o Estado precisa alavancar recursos para investimento. Eu não sei. Eu queria que o senhor me respondesse aonde vai 1 bilhão e 900 milhões de reais dos aeroportos do Nordeste. Outra pergunta que eu quero fazer ao senhor. O meu colega Camilo perguntou sobre o FINAT, o Fundo Nacional de Aviação, que arrecada 4,5 bi por ano e investe 1 bi. Concluindo, presidente. Então, a gente quer saber para onde vai esse recurso. Eu quero saber, ministro, para finalizar, o senhor que participou do governo Dilma, participou, acredito, do governo Temer, porque essa privatização do nosso aeroporto, essa concessão, melhor dizendo, foi uma cópia, copiou, colou e privatizou os nossos aeroportos, tá? Essa é a verdade. Eu quero saber qual a diferença do que é arrecadado, presidente. Qual a diferença do governo Dilma, do governo Temer, para o governo Bolsonaro com recurso oriundo das privatizações, das concessões de equipamentos públicos no nosso país. Obrigado, deputado Felipe. Pelo Podemos, por 3 minutos, deputado José Nelto. E também já peço para fazer as considerações finais no final da sua fala. Não, mas tá bom, tá bom. Primeiro, respondendo ao deputado Felipe Carreira, né, com quem a gente debateu bastante, acho que foram debates bons sobre a estruturação da concessão em blocos lá em Recife. Eu discordo, eu acho que o modelo é adequado, funcionou em outros países, acho que vai funcionar aqui. A gente vai ter oportunidade de ver aeroportos alimentadores e o aeroporto hub sendo alimentado. A gente vai agir de forma muito dirigente para que os contratos sejam respeitados e para que os investimentos sejam feitos para assegurar os padrões de serviço que estão postos. Com relação ao recurso, existe a previsão do recurso para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Uma parte desse recurso custeia a PDV da Infraero, então parte do PDV da Infraero é custeado com recurso do FINAC. O FINAC hoje vem promovendo uma série de investimentos na aviação regional que são importantíssimos. Falamos aqui do aeroporto de Ipatinga, está sendo custeado com recurso do FINAC.
Nós vamos inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista, o maior aeroporto da aviação regional do Brasil, custeados com recursos do FINAC. Estamos fazendo uma série de aeroportos regionais na região amazônica, tanto no estado do Amazonas como no estado do Pará, custeados com recursos do fundo. E, obviamente, tem uma parcela do fundo que é contingenciada, porque é em função de imperativo fiscal. Há uma lei de responsabilidade fiscal para ser cumprida, há uma meta que tem que ser respeitada. Existe uma questão, e no final das contas, isso acaba permitindo com que outras partes do orçamento possam ser utilizadas em investimentos. Então, tem uma lógica contábil, financeira, que tem que ser observada. Eu acho que a gente só vai sair da depressão fiscal a partir do momento que o Brasil começar a crescer e começar a gerar arrecadação em função disso. Enquanto isso, nós vamos viver apertados e com os contingenciamentos sendo cada vez mais severos. Não é o ideal, não parece até fazer muito sentido, mas é o possível, é o que nós temos. Não é só o Fundo Nacional de Aviação Civil, é o Fundo da Marinha Mercante, que já ganhou uma autossustentabilidade, mas tem recurso que fica lá entesourado para fazer superávit. E qualquer gestor que passasse hoje pela economia teria que tomar o mesmo procedimento para cumprir o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O deputado Lucas colocou uma questão aqui super interessante sobre a questão das obras públicas, sobre as obras que não acabam. E aí eu acho que isso carece, nos impõe uma reflexão, que é a seguinte: como é que essas obras, como é que as ações orçamentárias vão parar no orçamento? Tempos atrás, a gente fazendo uma brincadeira, nós colocamos em 2 eixos ortogonais, num eixo das abscissas, a maturidade de ações do orçamento em termos de projeto, e no eixo das ordenadas, a maturidade das ações do orçamento em termos de licenciamento. Ou seja, saio do zero, chego no projeto básico, vou para o projeto executivo, saio do zero, tenho a RIMA, licença prévia, licença de instalação. E dividimos isso em quadrantes. E qual foi a surpresa? Bom, a maioria das ações orçamentárias estão no quadrante, não tenho projeto, não tenho orçamento. E se eu não tenho projeto, não tenho orçamento, ou não tenho projeto e não tenho licenciamento, a grande pergunta é: por que aquele empreendimento está no orçamento da União? E a gente começa, então, a proliferar ações onde eu não tenho a menor perspectiva de executar. E aí, essas ações que não têm condição de sair do papel, porque não tem projeto, eu vou gastar um tempo fazendo projeto, eu vou gastar um tempo fazendo licenciamento, eu vou ter que fazer a RIMA, eu vou ter que fazer campanhas de fauna com coleta e captura com sazonalidade. Não vai sair uma licença antes de um ano. A pergunta é: por que está no orçamento, então? Há uma indisciplina orçamentária. E aí muitas coisas são previstas que não tem razão de acontecer. E aí, às vezes, se vai pulverizando o recurso, se inicia uma obra, se dá uma ordem de início para algo que não tem recurso garantido. Boa parte das ações que estão paradas por falta de recurso. Estão paradas por falta de recurso por causa da nossa indisciplina orçamentária. Todos nós somos responsáveis. Enquanto a gente não mudar a cultura de fazer orçamento e levar o orçamento mais a sério, a gente vai ter um punhado de obras que vão começar e não vão terminar. E passa ano, entra ano, sai ano, a prática orçamentária não muda. Isso fez com que peças orçamentárias importantes, como o plano plurianual, perdessem a relevância. Se gasta muito tempo discutindo, por exemplo, LDO e LOA, e se gasta muito pouco tempo se discutindo PPA, se discutindo médio prazo. Aquilo que efetivamente vai ter que virar ação no médio prazo. Então, eu acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer, executivo, legislativo, sobre a importância do orçamento. Acho que essa importância foi relativizada ao longo dos anos e a gente tem que recuperar o elan, a importância. Toda hora, a coisa que eu mais recebo lá é pedido para fazer obra. Bom, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, a gente precisa daquilo outro. E eu tenho sido muito firme. Olha, nós não vamos começar essa ação. Nós temos que terminar antes as que estão abertas. Porque senão é contrato com fracasso. Nós vamos começar e não vamos terminar e vamos só piorar, agravar o problema. Então, a gente precisa ter isso muito em mente, né?
Com relação ao Sistema S, eu acho importante, falta mão de obra qualificada sim, a gente precisa trabalhar o Sistema S, né, para que a gente consiga promover qualificação dos servidores, dos colaboradores, dos trabalhadores na área de transportes. Isso vai ser fundamental, por exemplo, na área de portos, na área portuária, porque a tecnologia está aí, os processos vão ser cada vez mais automatizados e a gente precisa dar treinamento, né, para as pessoas. A questão do portos é uma questão que nos preocupa e, na verdade, não é bem responsabilidade do Ministério da Infraestrutura, mas sim do Ministério da Economia. A gente está projetando e trabalhando em ações de curto prazo e de longo prazo. Obviamente, a gente está sensível com a questão. A gente entende que tem que haver, né, um aporte para que a gente consiga manter os benefícios ao longo do tempo. Há uma responsabilidade grande das companhias docas enquanto patrocinadoras. E depois eu passo aqui para o Diogo, de repente, complementar alguma coisa, né? Bom, questão de radar, fábrica de multas, eu acho que a gente já falou bastante sobre essa questão ao longo da audiência, no dia de hoje. Aeroporto de Guarujá. SAC liberou, foi hoje para o gabinete. O deputado Rosano queria uma boa notícia. Então está para aprovar a concessão, né, para o Estado de São Paulo. ANEL de Brasília. Nós estamos trabalhando no projeto. Nós vamos ter uma audiência com o governador do Distrito Federal na próxima semana para tratar provavelmente disso. Travessia de Formosa está contratado no RDCI, o projeto base está em andamento, a ideia é iniciar a obra no segundo semestre, ir lá para dar ordem de serviço, e com relação à audiência pública estaremos juntos. Nosso deputado Paulo Guedes, tenho certeza que seu xará, com esse nome, não vai deixar faltar recurso. Né? Existe uma questão que o trecho Itacarambi-Manga é uma daquelas questões que são incompreensíveis, ele é estadual e virou estadual por força da MP 82. Então, hoje a gente não tem como botar dinheiro ali. Teve um decreto voltando ela, até porque o trecho de Manga até a divisa com a Bahia foi feito pelo DENIT. Mas não voltaram todos os trechos, não. Alguns trechos permaneceram com o Estado e esse é um deles. Não, todo o trecho, a 135 toda em Minas foi, mas no governo